Que interessa, né, gente? Bom, pessoal, vou dar o oi oficialmente. Eu sou a Lu Simão. Sejam muito bem-vindos à nossa imersão Aquarela em Movimento. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Muita preparação, né, para a gente estar aqui podendo dividir com vocês um pouco desse momento, um pouco da metodologia, um pouco do trabalho. E durante essa semana, eu quero mostrar para todos vocês, de uma forma bem leve, bem prática e bem didática, que é possível aprender a pintar em aquarela, né? E também vocês vão ver que no futuro vocês vão entender que dá para fazer essa projeção do gesto e do movimento para outras técnicas também, mesmo que você nunca tenha pintado, né? E hoje é o primeiro passo dessa caminhada, né? E a minha vontade é que vocês sintam desde já que eu tô junto com vocês nesse processo. Eu mesma não tive um guia no início da minha jornada e eu acho muito importante que, de fato, eu consiga estar com vocês e dar esse apoio para os artistas que estão iniciando. Bora lá, que bom. Gente, talvez oscile um pouquinho, mas é o melhor que a gente conseguiu aqui agora, depois a gente vai tentar ajustar, tá? Bom, eu queria contar para vocês um pouco sobre mim. Eu sou aquarelista. Sou mineira, obviamente, vocês já estão percebendo. E eu sou mãe de 3 crianças muito fofas, Manu, José e Antônio. E há mais de 12 anos que eu ensino a pintura em aquarela, né? Para pessoas comuns, como você, como qualquer outra pessoa que queira aprender e que tem vontade de se expressar de alguma maneira diferente, né? Eu dei aula em algumas universidades aqui em Belo Horizonte, onde eu moro. Aqui no ateliê, desde sempre, né, ainda tenho as minhas vivências, tenho as experiências presenciais, mas já dou aula aqui há muitos anos, além dessa oportunidade do ensino online, né, que eu acho que a pandemia trouxe de uma forma muito, muito bacana, assim, é muito legal que a gente consiga ter esse acesso e ter essa expansão, né, pelo Brasil inteiro. E eu gosto de dizer que a verdadeira escola, né, assim, quando eu paro para pensar no meu processo de desenvolvimento para o ensino, né, como que eu construí metodologia, como que eu consegui elaborar esse caminho, né, de ensino para os meus alunos, eu tendo sempre a voltar para o cotidiano, né? Então, foi observando os meus alunos e os meus próprios processos, né, que eu entendi que o aprendizado de aquarela ele está muito mais atrelado a essa confiança no seu próprio olhar do que necessariamente um domínio impecável da técnica, né? E é legal falar sobre isso porque eu acho que por mais que nós trabalhemos aqui, nós vamos ver isso aqui juntos, né, com vertentes muito livres e que se pautam muito por essa liberdade na pintura, isso não acontece se não tiver técnica. Então, é uma mescla muito interessante que a gente vai conseguir construir aqui junto. Deixa eu só ver aqui os comentários, se tá tudo bem. A gente ainda falando que o áudio tá meio ruim, gente. Se vocês forem ajustando aí. Tem gente sem som e sem imagem. Fefe, dá um suporte aí. Acontece, né? Deixa eu ver. Bom, gente, então nessa imersão, Aquarela em Movimento, o que vocês vão aprender, né? Eu acho super importante pontuar. Eu sou muito objetiva e eu acho que a aula tem que ser sempre voltada para a execução, obviamente, né? Nosso objetivo é que vocês façam essa experimentação aqui junto comigo, mas que seja uma aula dinâmica e mais prática, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão aprender aqui, e talvez seja o início de um aprendizado, que eu gosto muito de pensar em processo, né, é desenhar e identificar quais são os pontos que podem fazer a sua pintura ser muito primária, né? Isso é uma dúvida que eu recebo demais, assim, Lu, eu olho para minha pintura e acho que está faltando alguma coisa, e sinto que está muito básica, não sei como que eu faço, não sei como que eu dou mais um passo nesse processo, né? Então, nessa imersão, nós vamos tentar desenvolver essas ferramentas de interpretação com base nos princípios básicos da aquarela, tá? Então, o que é isso, né? Construir essas interpretações que sejam cada vez mais autorais. O que é a interpretação autoral, né? É uma interpretação
que tem muito de você mesmo. Então, para mim, e pelo menos em toda a trajetória do meu trabalho, eu venho buscando esse lugar de um trabalho com identidade, de uma pintura que diz sobre o que eu sinto, né? Sobre o que eu vejo do mundo, sobre a minha lente. Então, a gente vai construir essas interpretações o mais autoral possível, né? Que possam respeitar aí o seu tempo, a sua sensibilidade, o seu jeito de ser. Né? Outra coisa que nós vamos tentar trazer para cá de uma forma muito palpável e que é muito fundamental para o aquarelista, né? É aprender a trabalhar o volume e trazer mais maturidade para a pintura. Então, quando eu falo de maturidade, eu falo de pontos específicos que nos mostram que aquela pessoa que está pintando já tem um plus, um algo a mais ali, porque eu consigo enxergar isso na pintura, às vezes numa paleta de cor, né? Às vezes na maneira como eu exploro as técnicas disponíveis. E talvez o objetivo maior disso é trazer à tona essas emoções, né? E perspectivas que talvez você nem saiba que você tem. Essa visão, né, do dom, do talento, nem sempre isso é uma coisa real. Às vezes a gente precisa de um direcionamento um pouco mais bem dado, um pouco mais palpável, tá? Gente, para quem o áudio está muito alto, tenta baixar um pouquinho. Diz que caiu o som, gente. Tá normal. É porque tem gente falando que tá caindo, mas aqui tá normal. Aqui, ó, tem gente falando que tá ótimo, imagem e som. Bom, vamos medindo aqui. Fala para dar uma atualizada. Gente, quem puder dar uma atualizada na aula, às vezes é bom para pegar o som mais certinho aqui, tá? A Lourdes está falando aqui também. Tá ótimo, gente, vamos seguir. Bom, então a minha missão aqui com vocês é tentar criar uma maneira de conduzi-los com gentileza, mas também com direção, com técnica, a sair desses pontos de dúvida que o início do processo gera e finalmente começar a trabalhar com um pouco mais de autonomia, tá? Então isso é super importante para nós. Eu defendo muito isso, eu acredito muito nisso. Então, vocês vão perceber ao longo de toda a metodologia que o tempo inteiro eu vou trazendo ferramentas, uma didática muito redonda, um jeito muito simples de ensinar e, ao mesmo tempo, impactante no sentido de que eu sei que vocês vão conseguir assimilar. Tá? Antes da gente fazer a prática, eu vou convidar, né, algumas alunas que viveram essa experiência de iniciar um processo, né, de pintura ainda incipiente, que precisava de um refinamento, que precisava de um olhar técnico um pouco mais elaborado, sofisticado, e como que elas viveram esse processo, né? Então, é muito legal ouvir das próprias alunas, porque eu acho que nada melhor do que ouvir de quem realmente viveu, né? Eu tô aqui do outro lado, falando sobre o meu trabalho, contando para vocês um pouco de processo, de metodologia. Mas eu acho que é muito essencial, né, que as próprias alunas que sentem na pele todas essas sensações que a gente está falando aqui, as transformações no processo de aprendizado, né, acho que na palavra delas isso é muito mais real, muito mais honesto, muito mais palpável, e eu tenho um carinho muito grande por todas elas, inclusive, e eu queria muito que vocês dessem uma olhada. Tudo que eu sei hoje sobre aquarela eu aprendi com a Lu, mas ela não me ensinou apenas a técnica. Ela me ensinou a ter mais paciência, ser mais gentil com a minha trajetória como artista. Ela faz a gente perceber que qualquer pessoa pode começar a pintar, mesmo que você não tenha conhecimento da técnica ou do desenho. E ela te mostra também que tá tudo bem começar do zero. O mais importante é você confiar no seu ritmo e confiar no seu processo. Eu queria levar minha aquarela para outro nível. E aí comecei a procurar vídeos no YouTube sobre aquarela. E conheci a Lu. Desde aquele primeiro momento, eu me apaixonei. A Lu é uma pessoa extremamente generosa, uma professora fantástica, que consegue te ensinar de uma forma muito simples coisas que você, quando olha inicialmente, pensa que são complicadas, mas com a sua técnica, com o seu jeitinho, ela vai te levar lá, para aquele nível que você busca. Eu tenho certeza que se você fizer aula com a Lu, você também vai se apaixonar e vai levar sua aquarela para outro nível. Eu sou a Maria Sônia, tenho uma jornada
que ainda tá bem iniciante com a Lu, mas eu considero a minha caminhada uma antes da Lu e outra depois, porque quando eu iniciei na aquarela, eu ficava perdida vendo vídeos e tutoriais na internet e não sabia uma direção. Então a gente acaba muito perdido, não tem um caminho para estudar e nós sabemos que não tem atalho, né? Eu queria fazer e pronto. Não tinha noção de material, não tinha noção de círculo cromático, nada disso. Eu falo que a Lu ensina a estudar. Ela ensina a gente qual caminho percorrer. E respeitando muito o gosto pessoal, as nossas características pessoais, o estilo, né, já esse protagonismo da gente já começar e descobrindo isso aos poucos, porque na verdade nem isso a gente sabe quando tá no início, né, eu não sabia pelo menos. Daí às vezes a gente pode ver que vai melhorando um pouquinho, né, aqui com a minha filha, eu brincando também, isso aqui são testes, né, de papéis. A gente vai aos poucos tomando gosto. Essa é uma pintura também, são só estudos, né, que eu fiz, mas já dá pra sentir um pouquinho de evolução. Essa também foi um estudo, mas nada de composição, mas eu gosto bastante. Eu gosto, não sei porquê, mas eu gosto dessa pintura. Então já dá pra ver a maturidade, né, de cores, da profundidade que antes não existia. Eu tentando representar umas flores aqui do meu jardim, o manacá, que eu adoro. Pretendo daqui a um tempo tá bem melhor. Olá pessoal, meu nome é Francine, estou muito feliz em compartilhar como a aquarela transformou minha jornada artística, especialmente depois que eu conheci o trabalho da Lu. Antes de conhecer a Lu, minha pintura era bem segura. Eu tinha dificuldade de encontrar o ponto da tinta, eu pintava de forma travada e sinceramente não conseguia gostar do que eu via. Sabe, quando falta algo, quando não tem, você fala, tá horrível isso aqui. Eu conheci o trabalho da Lu Simão e foi paixão à primeira vista, com certeza. A leveza com que a Lu ensinava foi o que mais me atraiu. Além do seu estilo de pintura, a paleta de cores, o tema, né, a botânica, que me encanta muito, sou assim, apaixonada pela natureza. E comecei, através das aulas gratuitas, as aulas gravadas, as aulas ao vivo, as jornadas que a Lu fornecia, fazia pra gente, e eu participava de tudo, gente, não perdia por nada. As aulas dela me davam segurança, me preenchiam de uma forma que eu não imaginava. E eu sinto assim, feliz. Eu olho hoje e consigo gostar do resultado. É muito legal, né, gente? Eu amo. Amo ouvir, amo escutar as meninas, porque eu acho que isso valida muito o que eu faço, né? Eu já há alguns anos venho trabalhando com o ensino de aquarela e talvez a coisa mais bacana e mais grandiosa são essas pequenas transformações que algumas pessoas vivem e que eu sinto que viram a chave, né, até na trajetória profissional, às vezes. Então, é muito legal ver isso, né? E eu queria muito contar para vocês um pouquinho, né, desse início, assim. Eu, quando comecei a pintar, isso tem 14 anos, né, há 14 anos, eu tinha medo demais. E eu gosto de falar isso porque quando a pessoa vê meu trabalho hoje, ela acha que eu não tive um caminho, uma trajetória, né, enfim, todas as questões e todas as aflições e angústias que todo mundo passa, né? Então eu tinha medo de tudo, eu tinha medo da mancha, eu tinha medo da folha em branco, eu tinha medo de não ser boa o suficiente. Na verdade, né, essa questão de ser bom o suficiente tem muito a ver com essa comparação. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi também, a confiar mais no meu caminho artístico e ouvir menos os ruídos que vinham de fora. E com o tempo, eu fui percebendo que existiam caminhos um pouco mais leves para aprender, né? Que essa prática, ela podia ser mais estruturada, mas mesmo assim, continuar sendo fluida, continuar sendo autêntica e continuar sendo verdadeira. E foi a partir dessa observação que eu comecei a construir um método bem focado na parte mais gestual e da liberdade da aquarela, né? Então, é um processo que começa muito pelo olhar, passa por esses estudos das referências reais, porque hoje em dia é muito difícil a gente não trabalhar com referências, mas a gente precisa aprender a trabalhar com elas, né? E isso nós vamos ver daqui a pouco, eu vou explicar para vocês um pouco, eu tenho referências aqui, e eu vou mostrar para vocês como que eu uso as referências e por que eu uso as referências, tá? Passa também por um desenho que é mais consciente, é um desenho que tem ali um propósito, né? O propósito de levar você até uma pintura mais autoral,
né? Mais segura, mais sua, com mais identidade. Então, essa pintura, a partir dessa metodologia, ela é muito pautada pelo gesto. O que é o gesto, gente? O que é o gesto? O gesto é a maneira como eu me coloco no papel, como eu me coloco na pintura, né? Esse movimento, essa intenção. Então, nós vamos trabalhar sempre com essa perspectiva. A minha maneira de pintar e ensinar é resultado de anos e anos e anos de erros e acertos, né? Mais erros, na verdade, do que acertos, né? Mas principalmente dessa constatação de que é possível explorar esse olhar um pouco mais livre, né? E ao mesmo tempo técnico. Então, o tempo todo eu vou bater com vocês nessas duas teclas, tá? Técnica e liberdade. A gente precisa ter as duas coisas, né? Porque na liberdade eu consigo me colocar, mas a técnica me dá embasamento, me dá raiz e me dá possibilidade de representação. Então, às vezes a pessoa pensa numa pintura fluida e ela acha que é uma coisa intuitiva, que vem dos céus e que você tal. Não é, né? Dentro do que é intuitivo existe o amparo do que é técnico, e isso é essencial para que a gente construa uma linguagem mais robusta, mais aprofundada, né? E um outro ponto, antes de falar das grandes questões que eu vejo acontecendo aqui, e das questões que vocês responderam nos formulários também, essa questão da gente ser um pouco mais, da gente mergulhar um pouco mais nos processos de aprendizado. O que eu vejo hoje, pelo menos no nosso mercado de aquarela, é muita gente rasa, muita gente que vai tateando de uma forma muito superficial a técnica, muito na história da cópia, muito na história da reprodução, muito na história de fazer o que todo mundo está fazendo, e nós não criamos esse espaço para o aprofundamento, né? Então, o meu trabalho e a forma como eu gosto de ensinar, como eu estudo, vem muito atrelado a esse aprofundamento, né? Não à toa fui estudar muito para ter esse embasamento teórico também, né? E eu pude perceber que nos formulários que foram respondidos, né, surgiram muitas coisas. Então, primeira coisa, que eu acho que é muito comum de quem está começando, né, que não sabe desenhar. Eu não sei desenhar, eu não tenho dom, não sei o que eu faço. Então, muita gente chega até mim dizendo isso, né, que às vezes não tem coordenação, ou não tem talento para pintura, para arte, né? E o que eu preciso falar com vocês, e que eu sirvo de exemplo, na verdade, né, é que o dom, sim, algumas pessoas nascem com, né, não é nenhum dom, é uma, vamos dizer, uma facilidade de aprendizado, pode existir mesmo, né, mas 99% dos casos que eu já acompanhei hoje, e eu mesma, percebo que são pessoas que desenvolveram muito bem o trabalho a partir de uma boa direção. Como eu falei para vocês, eu não tive uma orientação direta. Eu fui muito autodidata, eu fui estudando, eu fui aprendendo, eu fui me desafiando, né? E o desenho, assim como qualquer outra habilidade, também veio dessa provocação que eu mesma fazia no meu processo, e que agora eu estou podendo dividir aqui com vocês, né? Então, a habilidade do desenho é muito interessante, porque ela é muito paralela ao desenvolvimento da pintura. Eu não consigo enxergar, por exemplo, que você aprende a desenhar e depois a pintar. Eu acho que existe uma simbiose total, assim. Então, se eu começo a trabalhar a minha sensibilidade para a pintura, começo a ampliar minha percepção para as cores, para as formas, para a representação, naturalmente o desenho vai vindo junto, né? Então, hoje a gente vai se dedicar ao desenho porque eu quero muito mostrar para vocês alguns pequenos pontos que são interessantes da gente lapidar na aula de hoje, tá? E é por isso que eu vou começar por ele, porque eu sei que é uma das maiores questões aí de quem está iniciando, e o que a gente precisa só é uma folha de papel e um lápis, né? Então, nós vamos superar essa barreira juntos aí nessa aula de hoje, tá? Acho que juntos, né, a gente vai conseguir passar por isso de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. Deixa eu ver aqui, gente, só ver os comentários. Ai, Maria Luísa, que bom que você está aqui, improvisou os materiais, mas não deixou de estar aqui, muito feliz.
Vaneli, faço o curso, estou amando. Que lindo. Ei, Lore, saudade de você, querida. Que coisa boa. Ana, falando do cenário. Gente, esse aqui é meu ateliê, ó que delícia. Que é um trem. E o curso foi gravado aqui, né? Os meus cursos todos, a partir de agora, estão gravados aqui. É muito gostoso. Um dia eu faço um tour para vocês conhecerem de pertinho. Giovânia Rodrigues, vou começar do zero porque não tenho experiência com a pintura. Ótimo. Vera, deu para sentir que vou conseguir também. Eu acho que você vai mesmo. E eu acho que hoje vocês já vão ter essa noção, tá? Olha que legal. Somos 4 assistindo juntas para aprender com você. Que coisa boa. Um combo. Adoro. Fui sua aluna de personagens, depois disso só voei. Abriu a minha mente. Que barato. Que coisa boa. Bom, vamos seguir, gente. Um segundo ponto que aparece muito para quem já pinta normalmente, né, é o fato de que sente que não está evoluindo. Então, eu já estou pintando, já tem um tempo, eu experimento, eu faço uma aula, eu faço outra aula, mas eu não sinto que a minha pintura está robusta o suficiente. Né? Eu sinto que falta alguma coisa. E aí tem uma provocação interessante aqui, que é, quando nós chegamos num platô, que é esse, né, aprendi algumas coisas, tive algum tipo de segurança já naquilo que eu faço, mas eu não consigo dar um passo a mais. Quando eu chego nesse platô, eu preciso identificar quais são as minhas principais dificuldades. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Uma das grandes dificuldades que eu sempre tive foi perspectiva. Quando é a pintura de paisagem, cenário, casa, enfim. Sempre preciso de um apoio na perspectiva. Meu marido é arquiteto, então me ajuda demais nesse processo. Mas eu vou direto nesse ponto. Então, às vezes eu faço cursos e aulas com pessoas que são específicas e especializadas nisso, não porque é a minha temática, mas porque isso me ajuda a forçar um pouco esse aprendizado, né? Então, o processo de aprendizado, ele não abrange só as alegrias e os prazeres, né? Abrange também a frustração, os desafios, os erros, e aliás, muito mais erros do que acertos, como eu falei anteriormente, né? Mas o que é viável, o que é possível aqui é pautar o seu estudo de forma muito estratégica, né? E que realmente te ajude a virar essa chave. Então, acho que tem alguns pequenos conhecimentos que nos ajudam a dar essa viradinha, né? Alguma dúvida até aqui? Vamos começar? Ei, Maria Luísa, que bom, querida. Fiquei feliz que você está aqui, viu? Sou arquiteta também, a Monique está falando, e a pintura me ajuda muito a me inspirar e desestressar. Maravilhoso, isso mesmo. Pinto pessoas aleatórias, mas nunca fiz retrato. Alguma dica? Cíntia, é muito legal porque a área de pintura tem muitas vertentes, né? A gente consegue fazer muitos recortes. Então, assim, eu sou uma aquarelista que tem um trabalho majoritariamente botânico e lúdico, que são áreas muito diferentes, né? E dentro do lúdico eu trabalho com várias linguagens. Também o desenho que é mais sketch, que tem a ver mais com charge, mas também o retrato, também as pinturas de família, né? Então tem muitos caminhos, assim, acho que para eu conseguir te dar uma orientação, a gente precisaria conversar um pouco mais, tá? Que ótimo, gente. Então vamos começar para a nossa prática, que eu acho que está maravilhoso. Vamos iniciar? Então vamos lá, o nosso objetivo essa semana, e hoje a gente vai começar a cumprir esse objetivo, é pintar um caqui. Um caqui, delicioso, maravilhoso. Só que com volume, com textura, com movimento, e nós vamos partir de algumas referências que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas antes de eu mostrar essas referências, e eu vou fazer aqui junto com vocês agora, pega uma folha de papel, um lápis que você tem aí, e eu vou pedir para vocês, agora, desenharem, pensa num caqui e desenha o que vier na sua cabeça. Isso é que eu quero que você faça aí agora. Coisa de 2 minutos. Tá? Pensa aí, pensa o que é um caqui, senta aqui, põe a mão aqui no papel e faz. Eu vou fazer um aqui também, como eu faria talvez há alguns anos atrás, tá? Sem as ferramentas que eu tenho hoje e
essas ferramentas que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, vamos fazer aqui. Pode virar aqui a câmera. Isso, deixa eu ajustar. Virginiana, tudo simétrico, porque senão a gente não aguenta. Estão vendo direitinho aqui? Eu tô no papel de aquarela, gente, mas vocês podem trabalhar com papel sulfite, porque hoje é desenho, tá? Quem quiser saber do material, esse é um bloco Expression da Honey Mill. É um papel 100% algodão e eu vou fazer nele de uma vez, porque eu vou pintar também nas próximas aulas, né? Então é importante que eu faça neste papel. Vocês podem fazer devagarzinho. Volta aqui para mim, Thiagão, só um minutinho. E eu quero falar com vocês uma coisa importante. Tem muito iniciante aqui, eu sei que tem. Se você não se sente apto ainda, está inseguro de fazer junto, de seguir comigo, a minha orientação é que você assista com calma, assista com tempo. Se sentir vontade, faz depois. A aula vai ficar gravada um tempo, tá? Então, não se preocupem em fazer junto comigo o tempo todo, tá bom? Para quem já pinta, já desenha, já tá querendo começar a experimentar junto, fica à vontade, gente, aqui não tem nenhum rigor de resultado. Nós vamos trabalhar processo, ok? Então, vamos lá. Eu vou aqui, pode voltar aqui para mim, Thiagão. Eu vou começar aqui a fazer um caqui do jeito que eu faria se eu não tivesse ainda esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. Eu ia provavelmente fazer um círculo. E eu ia tentar fazer aqui, nesse momento aqui, podia ser qualquer coisa, né? Podia ser uma maçã, podia ser uma laranja, qualquer coisa. E eu ia talvez tentar trazer um pouquinho dessa marcação aqui, ó. Tá dando para ver tranquilo aí? Olha só que interessante. Então, aqui tá meu caqui de 15 anos atrás, provavelmente. Vocês conseguiram fazer aí? Vocês fizeram de vocês? Rosana tá falando aqui, esse papel tem lado certo? Esse aqui tem. Ele vem preso no bloco. Eu vou falar do material de aquarela na próxima aula, que é quando a gente vai pintar de fato, tá? Por hoje é só lápis, papel e muita vontade de aprender. Combinado? Então, tá aqui o nosso caqui, nossa primeira versão do caqui. Se eu fosse pintar esse caqui aqui, vocês não precisam pintar aí não, tá? Porque hoje no dia não é de pintura. Mas eu vou fazer aqui só pra gente depois conseguir fazer uma comparação com o final da aula. Se eu fosse pintar esse caqui, que cor que é o caqui, gente? Laranja, certo? Então, vamos pegar um laranja aqui. Vocês não precisam pintar, isso aqui é uma demonstração que ainda não é a demonstração da aula. O que eu faria aqui, ó, se fosse antigamente? Contorno. Contorno, preenchimento. Vê se não é mais ou menos assim. Pensa comigo. Se você não estaria fazendo mais ou menos desse jeito. Vou preenchendo a forma, contornei, vou preenchendo. Agora tá mais visível aí para quem não enxergou o lápis, né? E a parte de cima, um verdinho. Gente, esse aqui não é o caqui para valer não, tá, galera? Esse aqui é só uma demonstração de como eu faria se eu não tivesse ainda o repertório que eu vou entregar para vocês aqui hoje. Tá aí meu caqui, gente. Tá bom? Adoro. Então, nós vamos pensar aqui
algumas coisas. Eu quero que vocês me contem aqui. Quais são os pontos principais, os pontos... Pode voltar aqui, Thiago. Os pontos críticos desse desenho. Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer quais são os pontos? Vamos lá. Nossa, gente, mas já tá ótimo assim. Vocês são muito engraçados. Então fica aí, porque vai ficar melhor ainda. Então vamos lá, eu vou falar para vocês, tá? Pode estar parecendo uma laranja mesmo. Vamos lá, primeira coisa. Eu tenho um desenho frontal. Eu tenho um desenho frontal, isso é uma questão. Eu tenho um desenho que flutua na folha, né? Porque ele está voando, ele não tem nenhuma referência de chão, certo? Deixa eu ver, ó. A cor tá chapada. Que ótimo, tô vendo até caqui pronto aqui, deixa eu ver. Tá bom demais. Que coisa boa. Tá parecendo uma laranja mesmo. Então, vamos lá. Flutuante, o que mais que ele tá aqui, gente? Essa pintura, como é que eu fiz? Primeiro eu contornei e depois eu preenchi, certo? Então, eu não fiz esse caqui, essa figura se parecer com um caqui. Eu estou trabalhando com uma memória que eu tenho, muito primária ainda, do que seria esse caqui, certo? Outra coisa que eu estou trabalhando, pigmentos puros. Pigmentos puros, sem volume, sem textura e sem movimento. E para quem está achando que isso aqui é uma laranja, agora nós vamos começar a nossa prática guiada. Então, eu vou mostrar para vocês, nós vamos começar pelas referências, tá? Estou trazendo aqui fotografias, tirei do Pinterest, para vocês verem. Essas referências eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp, quem não recebeu, depois a gente pode encaminhar novamente, às vezes entrou no grupo depois e não viu. E eu tenho essa foto aqui também, além dessas outras duas. Então, eu peguei aqui várias fotos. Vamos supor que eu fosse fazer uma pintura específica, né, uma arte final de um caqui, e eu preciso ter embasamento, referências, etc. Então, eu peguei aqui várias referências. E eu queria mapear com vocês o que é uma boa referência para aquarela, tá? Vocês têm algum palpite? Vamos ver se alguém tem algum palpite sobre o que é uma boa referência. Pode voltar para mim aqui, Thiago. Pamela, da esquerda. Rico em luz e sombra. Perfeito. Luz e sombra, referência com sombra, mais elementos, com os 3 caquis. Então, vamos lá. A primeira questão, né, em relação à referência é que a gente não copia a referência. Então, para que ela serve? E por que eu sempre oriento que a gente parta de mais de uma, tá? Primeiro, a gente precisa ter uma referência na mão para compreender melhor a forma. Se eu não tenho o objeto na mão, a foto me ajuda a enxergar com mais atenção esses detalhes, certo? Então, o primeiro ponto é esse, é escolher uma série de referências nas quais eu consiga visualizar diferentes posições e formatos daquele objeto. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa é uma referência, pode mostrar aqui em cima, Thiago. Essa é uma referência que eu não escolheria. Por quê? Porque o contraste que ela tem é muito pequeno. Então, talvez eu a escolheria para trabalhar mais a forma, mas quando eu comparo essas duas imagens, eu tenho muito claramente a visão dessa variação, dessa diferença de luz e sombra. Então, uma boa aquarela, ela vai marcar e vai me ajudar a ressaltar ainda mais esse contraste. A partir de hoje, sempre que vocês forem buscar
uma referência, é interessante que vocês busquem referências com um contraste de luminosidade. É muito bacana, muito mais fácil de trabalhar a aquarela, muito mais fácil de enxergar a forma, certo? Então, olha só, aqui também a mesma coisa. Todas essas têm um contraste muito interessante. Eu percebo uma variação de cores e nuances muito clara. Aqui mesma coisa, aqui mesma coisa, aqui a mesma coisa, certo? Então, a partir disso é que eu vou começar a estudar o meu objeto, ok? Nós vamos começar a tentar desenhar com um pouquinho mais de confiança. Então, dei uma olhada nas referências que eu trouxe, já expliquei como que nós vamos escolher essa boa referência, né? E nós vamos partir realmente de um estudo de desenho agora. Como eu falei para vocês, eu gosto de ser bastante objetivo, então nós vamos fazer isso aqui juntos, nesse momento. Então, a primeira coisa que eu identifiquei é que o meu formato aqui está totalmente fora da realidade. Concordam? Então, se eu tenho um caqui cujo formato é uma característica muito forte, eu preciso voltar para cá. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês como que a partir de um início similar, eu consigo duas versões diferentes, tá bom? Qual que é o primeiro ponto do estudo? Né? O primeiro ponto do estudo é definir e modificar a posição do desenho. Então, aqui eu tenho um desenho frontal e agora eu preciso trazer uma robustez para esse desenho. E como que eu vou fazer isso? Pode passar um pouquinho, bem. Como que eu vou fazer isso? Né? Primeira coisa, eu vou tentar desenvolver dois ângulos diferentes. E eu espero que vocês enxerguem aí muito bem. Eu vou trabalhar com um lápis 3B, é um lápis que tem, né, uma maciez um pouquinho maior, vocês vão conseguir enxergar melhor. Então, vamos lá. Eu já vi que o meu caqui não é um círculo, né? Então, ele é o quê? Ele está muito mais para uma elipse. Então, eu já vou fazer esse movimento. Ponto importante aqui nesse processo. Eu gostaria muito que vocês não usassem a borracha, tá? Por quê? Porque aqui é muito legal que a gente consiga construir um desenho em que eu veja o caminho que eu percorri. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui é uma estrutura. Eu estou criando uma estrutura que pode ser repetitiva, é um esboço, então não há nenhum problema em trabalhar com a repetição de linhas, com a repetição de traços, tá? Quem quiser fazer comigo, pode fazer de uma vez, tá? Se sentir já confiante para fazer, pode fazer junto comigo, eu vou seguir o passo a passo bem tranquilo. Por enquanto, uma elipse. Deixa eu só ver uma pergunta que apareceu aqui. Sou formada em artes visuais, mas tenho muitas dificuldades em poéticas e composições. Existe algum curso para me ajudar nisso? Jodri, essa pergunta é ótima, na verdade. Eu acredito muito que é uma construção, né? Eu não conheço um curso específico de composição e eu acho que a percepção da composição está muito ligada a essa ampliação do espectro da criação como um todo. Existem muitas técnicas de composição que você pode estudar, já pode até procurar por elas, mas eu acho que é muito no fazer que a gente vai construindo esse olhar, tá? Então, eu vou fazer duas elipses aqui, ó. Vão comigo. Tá tranquilo, né, gente? Até aqui tá de boas. Não tá? Olha lá. Vamos marcar um eixozinho central aqui, só pra gente ter uma noção dessa pequena simetria. E eu sempre gosto de começar um desenho com o traçado estrutural, tá? Isso é fundamental pra gente. Vocês estão enxergando direitinho aí? Será? Acho que tá, né? E aí eu vou dar uma dica aqui muito legal. Primeira coisa é a variação de angulação. Então aqui eu tenho uma figura chapada, frontal, quase como se eu pudesse escanear esse objeto de forma reta,
direta e dura. Aqui eu preciso angular um pouco mais. Então, quando eu trabalho a elipse, eu posso trazer uma outra elipse interna aqui, ó. Vai fazendo aí junto comigo. Que vai me mostrar que eu virei um pouquinho o objeto. Então, esse objeto estava reto. Agora eu virei ele um pouquinho. Então, eu consigo enxergar um pouco do que está em cima, certo? Então, tá aqui. Já sei que eu vou virar um pouquinho meu caqui, né? O próximo, eu vou trabalhar com essa mesma visão, que é, ó, a parte de cima realmente posicionada para cima, mas com perspectiva, diferente disso aqui, que é uma forma chapada, certo? Então, só aqui vocês já conseguem visualizar. Tá dando para fazer, gente? Me conta aí. Então, a referência para nós, ela é só um guia. Ela não é o ponto final. Partir da referência como ponto inicial. Aqui tá de boas? Fala aí comigo. Ótimo. A Renê tá falando, com 6B ficará mais nítido, mas 6B para mim aqui, Renê, ele vai, nesse momento ainda não é o momento, mas daqui a pouco eu posso reforçar, tá? Ótimo, gente, maravilhoso. Exatamente, a elipse dentro da elipse. Então, aqui eu já vejo um pouco mais de volume, naturalmente, né? E aí, quando a gente olha para a nossa referência, vamos observar aqui que a gente tem, olha só, dentro do que eu tô dizendo que é uma elipse aqui, ó, eu tenho mais algumas, olha que legal. Então, antes de eu pensar nessas ramificações, eu vou pensar em organizar melhor essa parte central. E assim eu vou fazer, olha lá. Mais uma, por enquanto eu tô só na mão leve, bem levinha. Ó, e aqui a mesma coisa. Então, com essa estrutura feita, é que eu vou começar a desenhar o meu caqui. Então, agora eu já entendi um pouco da forma, e agora eu preciso lapidar, eu preciso tornar esse processo do desenho um pouco mais detalhado, certo? Então, nós vamos lá. Agora, eu vou passar para vocês uma informação importantíssima, para além do fato de que nós criamos perspectiva, vou escrever grande aqui, é o fato de que a gente vai trabalhar com uma regrinha que eu tenho sempre para o desenho, que é traço fino versus traço grosso. Assim como traço leve versus traço forte. Forte. O que significa isso? Significa, eu vou fazer aqui em cima, ó. Significa que quando eu for desenhar um círculo, vou desenhar um círculo aqui. O que as pessoas que não desenham ou não têm o hábito, né, de desenhar fazem? Aqui, ó. Até quebrei o lápis. Ó. Uma força danada na mão. Fiz lá o círculo. O que eu estou propondo aqui? Uma alternância de um traço fino, grosso, fino, grosso, fino, grosso, fino. Então, aqui eu já tenho uma variação da espessura do traço. Da mesma maneira, a intensidade. Então, eu tenho uma linha que pode ser em algum momento mais forte, mais leve. Mais forte, mais leve. Forte, leve. Forte, leve. Então, elas acabam levando para um mesmo entendimento. Então, essa variação de pressão entre traço fino e traço grosso, leve e forte, me ajuda a ter um desenho mais sofisticado. Um desenho mais interessante, vamos dizer, com mais coisas para eu ler visualmente, né? É uma diquinha muito boba, assim, mas que eu acho que faz muita diferença no processo do desenho, tá? Então, vamos começar aqui a fazer isso aqui que eu estou mostrando. Eu vou começar no meiozinho, no centro, eu vou puxar
essa pequena ramificação aqui, ó, também em perspectiva. Então, olha lá, uma bolinha, uma elipsezinha com 2 tracinhos. E eu vou reforçando essas linhas que eu sei que vão permanecer no desenho, tá? Essa maior, ela não vai existir, ela é só um guia para que eu abra essas ramificações aqui, ó, certo? Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu já vi que aqui são 4, ó, certo? Então, eu vou fazer dessa mesma maneira. Do meio aqui, dessa linha do meio, eu vou trazendo o mesmo princípio que eu acabei de ensinar aqui, ó, leve e forte, leve e forte. Tem uma pequena ramificação aqui, ó, uma bifurcaçãozinha, olha lá. Na lateral, a mesma coisa. E aí tem uma outra dica muito legal que eu adoro, que é o seguinte, ao invés de eu ficar presa numa linha reta, eu tento tornar a minha pega do lápis mais inconstante, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, o que é uma linha bacana para mim? É uma linha, ó, que tem uma irregularidade. A irregularidade para pintura botânica, desenho botânico, tudo que tem a ver com elementos mais naturais, é muito rico. Isso aqui é sensacional para trabalhar acabamentos, para trabalhar silhueta, né, contorno, e é isso que eu estou fazendo aqui. Então, ao invés de eu fazer essa forma, desse jeito, ó, eu vou trabalhar com o quê? Com uma irregularidade. Olha que legal. Olha que bonitinho. Né? Então, a gente começa a pensar nessas pequenas dicas do desenho que nos ajudam bastante. Gente, usem o material que vocês tiverem, tá? Priscila tá achando difícil. Pri, me escreve aqui o que tá difícil pra você, tá? Se usar a borracha atrapalha na aquarela, tinta? Não necessariamente, tá? Não tem necessidade de usar, eu acho, mas se você for usar, não tem problema. Tô conseguindo fazer aos poucos. A minha sugestão... Ana Paula está perguntando qual que é a melhor aquarela. Eu vou falar disso na próxima aula, que é a hora que a gente vai realmente pintar, tá? Aí eu explico melhor. Mas aqui, ó, Mari fez uma folha. A Elbi. Esboços, traços leves. Aqui eu tô fazendo um pouquinho mais forte para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Pra vocês conseguirem ver melhor. Pus a referência aqui de volta para facilitar para vocês. Nossa ideia não é copiar a referência, é usá-la como referência. Então, para mim, o foco é o desenho, não é aqui, ó. Quero que vocês prestem mais atenção no que eu tô dizendo aqui, tá bom? E eu sigo, então, ó, nessa missão de tentar trazer uma proximidade com a minha referência, certo? E depois de fazer essa parte que é um pouquinho mais detalhada, a minha sugestão é que a gente refaça o contorno com essa lógica que eu apresentei aqui, ó. Como é que eu vou refazer esse contorno? Eu vou voltar pressão, vou alterar a pressão, vou bambear um pouco o lápis na minha mão, ó. E vou trazendo essa pequena irregularidade. Ai, olha como é que já muda tanto. Que fofura. Já vai melhorando muito, né, a forma como a gente desenha. Isso é muito legal. E o caqui, ele tem essas, vamos dizer, né, esses abauladinhos, esses redondinhos, assim, que não chega a ser um gomo específico. É mais ou menos um gomo, né, mas não é igual a mexerica. Mas ele tem os abaulados na silhueta. Então, a gente vai tentar trazer isso aqui também. Na aquarela, a gente consegue representar isso muito bem, mas aqui também a gente consegue, ó. Vou fazer uma bundinha, vamos falar assim, né, amorosamente, ó. Traz aqui.
Mas ainda não tá do jeito que eu quero. Por quê? Porque ele ainda está flutuante aqui no mundo, ele ainda está, vamos dizer, bidimensional, ainda não enxergo tão bem, né, essa história do volume. E eu preciso, de fato, tentar agora projetar mais esse volume, entender melhor, né, como fazer isso. E aí vamos lá, para esse ponto que eu acho muito essencial. Quando eu não tenho uma referência, eu preciso criar esse impacto que a luz causa no objeto. Esta é uma referência real, então eu vejo que aqui eu tenho mais luz. E por que tem mais luz aqui? Porque é branco, porque eu vejo que tem mais luminosidade, reflete mais a luz, né? Do lado de cá, eu tenho sombra. Então, esse contraste é essencial. Eu vou responder a pergunta da Patrícia, que ela é muito importante. Na sua referência, o desenho ficará parecido muito com a foto. Esse método serve apenas para exercício, certo? Porque na prática, mesmo sendo foto, não é ideal reproduzi-lo em pintura ou pode. Ideal é que não, tá? Aqui nós estamos estudando a nossa referência. E a partir da aula que vem a gente vai criar a nossa interpretação. Mas eu preciso, ninguém cria do nada, a gente precisa ter a noção do que nós estamos fazendo, tá? Então aqui eu estou usando essa base para vocês conseguirem identificar muito claramente quais são as leituras que eu faço da referência, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu posso já começar a trazer algum impacto do meu olhar para a pintura. Aqui eu vejo o impacto da luz e aqui eu também posso projetar isso, né? Ou, se eu preferir, posso alterar da forma como eu achar melhor. Então, eu vou alterar só para vocês entenderem a lógica junto comigo. Eu vou supor que a luz do sol, olha o meu sol maravilhoso, tá vindo daqui de cima. Ou seja, toda essa área vai estar mais iluminada e toda essa área vai estar mais sombreada. E eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer uma achura. O que é achura? Achura é isso aqui que eu estou fazendo agora. Ó. Meu lápis está leve, relativamente leve, e o que eu quero é criar uma noção desse volume. Então, eu vou escurecer um tico-tico aqui desse lado, em vários sentidos diferentes. Eu tô parando aqui nessa pequena dobra, ó, que eu tinha feito antes. Vou fazendo em direções diferentes, com leveza. Olha lá. Uma achura é um estudo rápido, tá, gente? E aqui outra que vai ser menor, porque eu tenho uma luminosidade já mais evidente do lado de cá. Ó. Né? Então, eu sei que eu tenho um volume que fica mais evidente quando eu aumento o contraste. Então, quando eu falo de volume, necessariamente eu falo de contraste. Olha só como que as coisas já vão ganhando outra dimensão. Então aqui, ó, vamos pensar que eu tenho aqui o ápice do brilho, né? Aqui eu tenho uma luz que é totalmente branca, é um branco absoluto. Em volta dele eu tenho um tom mais clarinho, mas que não é totalmente branco. Então, o estudo do desenho é muito legal, porque a gente acaba conseguindo construir uma versão e uma visão anterior à aquarela. Ó, aqui já estou fazendo uma sombrinha das próprias folhas, ó. Pensando nesse impacto também, se aqui eu tenho luz, aqui atrás eu tenho sombra. E aqui a mesma coisa, ó, se eu tenho luz desse lado, aqui eu tenho sombra. Então, esse estudo simples, que é de projetar o que é luz e o que é sombra, já me ajuda muito na aquarela. Então, façam sempre esse exercício, tá? Sempre que vocês puderem.
Aqui também já vou fazendo essa pequena previsão de volume. O desenho vai sumir depois de usar a tinta? Renê, nesse caso aqui não, porque eu estou fazendo muito forte, tá? Mas se você desenhar um pouquinho mais leve, com certeza. Olha aqui, ó. E um último ponto importantíssimo aqui, antes da gente lapidar um pouco mais, é a sombra projetada. O que é a sombra projetada? Né? É a sombra que o objeto projeta na superfície. Então, se a luz está aqui e aqui eu tenho mais sombra, é natural que essa sombra esteja por aqui, ó. O objeto causa a própria sombra. Então, com esse simples passo, esses simples passos, né, de perspectiva, luminosidade e sombra projetada, olha como que eu já consigo trazer muito mais volume para o meu objeto. Isso serve para qualquer coisa, tá, gente? Ah, Lu, não entendi muito bem. Então, se você não entendeu muito bem, vai lá na sua geladeira, pega um ovo branco, coloca em cima da mesa, põe uma luminária, ilumina esse ovo. Você vai ver exatamente isso que eu estou fazendo, tá? Você vai perceber claramente o que a gente está construindo aqui. Depois disso, um estudo muito breve de volume, né? Eu consigo trazer mais detalhe, eu consigo formatar um pouco mais e aproximar um pouco mais do objeto, que é o meu objeto de estudo. Aqui algumas pequenas ranhuras. Olha que legal, a gente começa a ver um pouco mais, né? Começa a trabalhar mais essas pequenas irregularidades, porque nada é muito regular mesmo. E eu tenho um caqui, né, gente? Muito mais caqui que a nossa laranja inicial. Do lado de cá, a mesma coisa, né? Eu vou trazer uma outra perspectiva, tá? Ó, Vera Lúcia, lindo esse desenho, fácil de entender, que bom. Lu, nunca consegui desenhar nada da minha imaginação, sempre foi com referência. Mas eu mudo a posição da referência, exemplo, espelhando ou alterando outros objetos com aquela referência. O que me diz? Grazi, eu digo que esse talvez seja um início, né, para uma perspectiva de um desenho e uma criação mais autoral. Então, essa capacidade, essa possibilidade de manipulação, ela é muito importante para você sair do lugar comum, mas não só isso, né? É importante você trazer elementos ali que tem mais a ver com você. Eu gosto muito, pode virar aqui para mim rapidinho. Eu gosto muito de, quando eu estou trabalhando, por exemplo, nesse caso do caqui, né? Eu tiro ali algumas ideias de posição, mas eu construo a minha composição, sem olhar para a referência, né? E aí eu já mudo completamente a pegada. Mas essa fase agora, que é uma fase de estudo, ela é muito importante, porque é ela que cria essa memória visual, o que vai ficar na nossa cabeça. Até então, a nossa memória visual era esse primeiro desenho aqui, ó. Então, à medida que eu aprofundo um pouquinho, e olha que é bem pouquinho aqui, eu já consigo enxergar melhor como conduzir esse desenho, eu consigo fazer uma comparação. Se eu for desenhar, por exemplo, outro dia aqui próximo a hoje, uma abóbora, né, qualquer outra coisa que tenha um formato similar, eu vou sacar que tem uma lógica parecida, né? Então, essas coisas são muito importantes. Volta aqui, Tiagão. Agora nós vamos fazer essa aqui lateral, também com um pouquinho de perspectiva. O que significa aqui, né? Eu comecei a fazer essa mesma parte do meio, só que agora está aqui voltado para cima, né? Só que eu tenho uma vista que tem perspectiva. Então, aqui do lado de cá, de onde eu tô, eu enxergo mais daquilo que eu tô desenhando, olha. Eu enxergo muito mais. Mas o que tá lá, tá longe de mim. Então, eu enxergo menorzinho. Certo? Eu enxergo um pouquinho menor.
Então, esses pequenos entendimentos da perspectiva, mesmo que ainda muito básicos, já ajudam muito nessa representação. Olha só, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, eu vou abrir o meu traço, né, com todas essas variações que eu propus aqui, então hora forte, hora fraco, não precisa ser muito regular, né, a irregularidade faz parte da construção do objeto, e agora eu vou mudar o sol. Nós vamos trazer ele para cá, eu já vou criar aqui um reflexo, né, e vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui é pequenininho mesmo, porque é fraquinho mesmo, porque eu não quero que apareça tanto, igual esse aqui, ó. Então, no lápis, eu consigo trabalhar a achura mais fraca à medida que está próxima da luz e mais forte à medida que eu me afasto, ó. Isso aqui, gente, é um estudo prévio, para na hora que você vier com aquarela, você entender o que você precisa fazer. Por isso que eu falo que o desenho pode ser um apoio, né? Hoje em dia, eu pinto muito sem traçado, porque eu adoro. Eu gosto do desafio da forma, eu gosto da ideia de não precisar ter uma fidelidade àquilo que eu estou pintando, trazendo mais movimento, mais sugestão e menos detalhamento. Então, eu já tenho um pouco disso no meu trabalho. E vocês vão desenvolvendo aos poucos, né? À medida que vocês forem entendendo um pouco mais do processo da aquarela, do processo da criação. Então, olha lá, um desenho bem simples, mas que já traz uma perspectiva muito diferente. Já um pouquinho de textura. Ainda bem incipiente, bem nessa ideia do esboço, da repetição do desenho, do traço, né? Olha lá, meu povo, quero ver, gente, eu quero ver esses caquis, pelo amor de Deus. Ó, o traço aqui, mesma coisa, o que altera a intensidade do traço é a pressão que você coloca na sua mão, tá? Então, se colocar forte demais, vai sair alguma coisa assim. À medida que eu vou enfraquecendo, ó, eu vou conseguindo trazer nuances. Isso aqui nada mais é do que, gente, degradê. É uma variação gradual de intensidade, correto? Então, trabalhei com esse volumezinho aqui e agora a mesma coisa, sombra projetada. Sombrinha projetada para a gente dar aquela felicidade, a gente conseguir enxergar o objeto tridimensional. Então, essa sombrinha é essencial para isso. Simples, né, gente? Simples e delicioso de fazer. Olha lá. Aqui a gente tem uma intensidade até parecida ali da sombra projetada com essa parte do objeto. Aqui também a gente vai fazendo esses ajustes. Olha lá que legal. Aqui eu estou usando um lápis 2B, tá, gente? De um estojo que eu tinha aqui de... Aqueles estojos que vêm com uma numeração extensa. Então, olha só, eu tenho aqui de uma maneira muito simples 2 caquis com visões diferentes, né? Uma mais frontal e uma mais inclinada. Só que todas têm perspectiva, volume, elas existem na tridimensão, certo? Muito diferente dessa primeira versão. Queria muito que vocês
comparassem agora o desenho de vocês com o primeiro desenho. Dá uma olhada aí. Me conta aí o que vocês estão vendo, que eu acho que é uma coisa importante. Quem acompanhou a aula ao vivo e fez junto comigo, me conta o que vocês estão sentindo aí do processo. Qual que é a diferença do que vocês estão vendo para o que vocês fizeram como simbologia primária ali do caqui. Simone, estou amando a aula, achei por acaso procurando por aquarelas, gratidão, que bom, coisa boa. Quem quiser me mostrar o caqui, vai postar lá no Instagram, vai me marca nos stories, onde vocês quiserem, que eu vou repostar vocês, vou talvez puxar alguns para fazer alguns comentários. Então, pode me marcar no Instagram, Lucimão Atelier, com R no final, tá? Pode postar a foto do desenho, vai ser um prazer ver de pertinho. Vamos lá, a diferença é muito grande, realidade nua e crua, bem mais realista. O primeiro era muito redondinho, as folhinhas muito fake. Muito diferente do primeiro, perdendo um pouco da insegurança. Fabrícia, tô com você, garota. Você vive da sua arte, sim, há 10 anos. Mas ainda não tá muito bom o meu. Normal, primeiro desenho, vai evoluir. O primeiro era uma laranja, exatamente. É muito bom, né? O segundo ficou bem melhor, estou muito feliz que eu consegui. A técnica é muito necessária, o primeiro ficou igual uma abóbora. Pode colocar no WhatsApp, aí o pessoal da equipe tem que falar, Fefe, dá uma olhada com o pessoal aí. Prefiro fazer perfeito, fazer com técnica, tentei ao máximo não copiar o seu. Percebi uma melhora drástica do desenho. Para mim, que curto desenhar, me serviu muito, tô amando, beleza, que coisa boa. Aula espetacular como sempre, obrigada Valquíria. Para quem nunca soube desenhar, ficou muito bom. Meu caqui ficou estrambelhado, adoro. Refaz. Assiste a aula depois devagarzinho, faz de novo. A aula ao vivo é sempre meio pressão, né? A gente sabe que tem uma certa pressão do tempo, de fazer junto comigo, volta, faz devagarzinho, certeza que você vai dar conta. Não tem TikTok, quer dizer, tem TikTok, mas não uso tanto. Mas tem. Fê, pede pro Rafa pra gente o TikTok qual que é. Lu, as achuras foram feitas apenas para estudo de volume ou é necessário ter para o dia da pintura? Gabi, é só para estudo. Se eu fosse fazer a achura no dia da pintura, e eu posso fazer para vocês verem, é uma achura muito levinha, é só uma direção, tá? Mas como aqui eu já fiz, eu já sei que na pintura eu vou, de fato, usar o mesmo processo, tá? Agora estou vendo um caqui. Que bom, antes o caqui estava chapado, achei que melhorou muito. Tem que praticar mais. Lu, sempre trabalhei com desenho realista feito a lápis. Eu me prendi demais em ter uma referência. Quando paro para tentar criar algo, não sai absolutamente nada. Fico dando voltas e desanimo. Muito normal. Na verdade, a criação, ela não tem a ver só com desenho. Ela tem a ver com inspiração. Ela tem a ver com fazer o que faz sentido para você. Né? Se você me colocar para ilustrar um livro infantil, a minha cabeça faz assim, ó. Se você me colocar para pintar e desenhar uma paisagem, acabou. Eu preciso de 500 coisas para me estimular, para eu conseguir enxergar uma perspectiva. Então, vai muito desse seu entendimento do que você gosta de fazer, né? O que te encanta. E essa é uma pergunta importante sobre, e tem muito a ver com o trabalho autoral, com esse olhar para uma identidade mais forte no próprio trabalho, tá? Lu, cobrir o desenho com caneta e canetinha bloqueia o desenvolvimento do desenho? Eu não gosto. Eu acho que é uma coisa que dá uma travada sim, tá? De um desenho quase infantil para um desenho mais realista, isso mesmo. Não consegui, sou péssima para desenhar. Nancy, mesma orientação. Quando acabar a aula, ou amanhã, reveja a aula com calma, pega bem ao momento da prática e tente refazer, tá? É importante. Melhorou muito, obrigado, diferença enorme.
Tô com saudades. Lu, volta! Lu fez minha vivência aqui essa semana. Gente, a Ana tá perguntando muitas vezes se eu tenho TikTok. Ana, a gente tem TikTok. Dá uma olhadinha lá, Lu Simão Atelier, tá? Aula sensacional. Não está nem um pouco perfeito igual ao seu. Não tem que estar perfeito igual ao meu, Sabrina. Cada desenho vai evoluir de acordo com o seu tempo de prática, né? Com as suas ferramentas, o que você tem aí. A minha orientação é seguir um pouco do entendimento do traçado. Então, essa questão da pressão, né, essa questão da intensidade, do traço fino, do traço grosso, da perspectiva do objeto. Então, sempre pensar e tentar construir isso dessa forma. Fala, Fê. Fê já tá aqui comigo. É o Álvaro que tá te mandando no TikTok, ele pediu pra avisar, ele tem 10 anos. Ai, que fofo, e aí, gente. tá assistindo sua aula e tá amando. Que graça. Ele tem 10 anos. 10 anos. Ele chama como? Álvaro? Ana Paula. Ai, que fofura. Álvaro, minha filha tem sua idade. Vai desenhar mesmo que você vai aprender muita coisa, viu? Fica aqui comigo. Dúvida da Mariana. Lu, eu desenho personagens de jogos e desenhos animados. E eu queria saber se pintar os personagens com aquarela é bom. Sensacional. Aquarela é um dos recursos mais versáteis nesse processo de construir personagem, construir história, construir cenário. É maravilhoso. Tenho certeza que você vai se sair muito bem. Depois dá uma olhada nos livros que eu já ilustrei. Ah, não ouve? Não. Gente, desculpa, eu achei que você estava ouvindo a pergunta da Fê. Como é que ela chama, Fê? Mariana. A Mariana perguntou, e ela trabalha com criação de personagens e tudo mais, se a aquarela é um caminho. E essa foi a minha resposta, tá? Se pode usar tinta acrílica. E repete a pergunta, então. E se pode usar? A Milza perguntou se pode usar tinta acrílica. Para essa experiência, Milza, a tinta acrílica... A Fernanda está me dizendo que você perguntou se você pode usar tinta acrílica para a experiência. Não tem problema você usar, apesar de que a tinta acrílica tem uma lógica inversa da aquarela. Tá? Mas dá para você aplicar, a questão do volume você vai entender talvez de uma forma reversa, mas vai funcionar também. Eu também trabalho com tinta acrílica para algumas obras, aqui vocês estão vendo algumas. Mas a lógica é oposta. Na aquarela a gente precisa preservar o branco primeiro e construir o volume. Na acrílica é o contrário, eu consigo trazer o branco depois. Então tem essa pequena variação, mas você pode ir dentro da sua perspectiva, tá? Na próxima aula, controlar a colocação da aquarela de forma que ela esteja onde... É isso mesmo. É o seguinte, gente. Essa aula é uma aula em que eu precisava mostrar para vocês alguns pontos importantes para melhorar um pouco a autonomia de vocês em relação ao desenho. Acho que aqui vocês conseguiram enxergar perfeitamente. Quem não conseguiu fazer, teve alguma dificuldade, reveja a aula. Lembra que uma elipse, lembra de onde vem o caqui, né? Do formato básico, a elipse é a origem. Os eixos, volta na aula, vê devagarzinho, tenta fazer com calma. Se não conseguir, é repetição mesmo, tá? Não tem segredo, né? Claro que existem aulas especializadas, específicas, ótimo, mas para essa semana, basta que você consiga construir junto comigo esse olhar muito simplificado para a forma, tá? Então esse é o primeiro ponto. O que nós vamos fazer na próxima aula, que é absolutamente essencial para a gente conseguir um resultado lá na frente. Na aula que vem eu vou explicar para vocês a construção de... Para vocês, né, gente? É mineira demais. Eu vou mostrar para vocês a construção desse volume na aquarela. Então é uma aula em que eu vou dar muita técnica, tá? Ferramentas para construção de volume, como que a gente compõe a cor do objeto que nós estamos pintando. O que nós precisamos em relação à paleta de cor para construir esse volume? Quais são os tipos de textura que eu vou precisar para trabalhar o caqui? Como que eu crio uma cor de sombra? Então são pontos muito essenciais que a gente vai ver na aula que vem.
Então, é muito importante que vocês não percam, obviamente, né? Nós vamos trabalhar toda uma sequência aqui específica de aula. E eu quero muito que vocês saiam daqui hoje com um pouco mais de confiança, aula que vem com mais ainda, e na última aula com mais e mais e mais ainda. Tá? Meu objetivo é dar para vocês as ferramentas corretas para que vocês consigam ter essa autonomia. E uma coisa que eu brinco muito é que o papel do professor, né, do orientador, é se tornar desnecessário. Então, a gente precisa ser muito didático e entregar muito bem o que nós queremos ensinar, justamente para que esse aluno possa ter liberdade e andar de forma independente depois disso, né? Então, pessoal, essa aula vai ficar gravada por alguns dias ainda e vocês podem revisitar, tá? Deixa eu só ler mais algumas perguntinhas aqui pra gente fechar. Saudade da nossa vivência também, Cris. Saudade de você. Lu, sempre adorei desenhar e criar. Estava procurando outros estilos para aprimorar minha criatividade, estender meus sentimentos para o papel. Explorar o quanto a arte pode valorizar a criatividade. Totalmente. Concordo 100%. Pode ficar aqui que você vai curtir. Sou ansiosa, fui para aquarela e fiz uma outra coisa. Misturei aquarela e canetinha. Extrapolei, me empolguei. Normal, mas sugiro que para a próxima aula você já tenha o traçado sem cor para a gente fazer junto, tá? Na verdade, aula que vem você nem precisa. Para a última, né? Para que vem nós vamos fazer outro processo. Lu, tento seguir sua técnica desconstruída. Mas, quando finalizo, já está mais para o realista. Grazi, eu tenho uma máxima que é o seguinte, sempre é hora de parar. Esse é um princípio básico que me acompanha também, porque quando a gente começa a detalhar, caminho sem volta. E tem problema detalhar? Não tem, né, gente? Cada um tem seu caminho, sua vertente, gosta de uma coisa. Eu adoro trabalho realista, adoro pintura realista. Mas hoje a minha opção é a mescla, é trazer o realista junto com a expressão e realmente conseguir construir alguma coisa que alie esses dois universos, né? Nina, de 8, também está fazendo, pediu para mandar um beijo. Nina, um beijo, querida, que bom que você está aqui fazendo desenho comigo, amei. Dificuldade demais em desenhar, só bonequinho tipo palito, treinarei. Treina, Ana, tô com você, tá? Que bom, gente, ó, beijo para toda a criançada. Maria Luísa tem 12 anos e desde os 2 anos ela sempre amou desenhar, que fofa, continua, tá? Quando a gente virar adulto, a gente fica careta demais e não desenha mais nada. Então você pode continuar. Minhas meninas de 9 e 6 anos estão assistindo comigo também. Coisa boa, as filhas da Simone. Que bom, pessoal. Eu vou me despedindo. Olha lá, nós vamos ter aula agora na quarta-feira, às 8 horas da noite. E eu vou trazer toda essa técnica que eu estou dizendo. Então, não percam. Aí sim a gente vai precisar do material de aquarela, papel de aquarela, tinta de aquarela, pincel. Lu, precisa ser uma coisa, material específico? Não, gente. Precisa ter o básico que você já tem. Eu não gosto de investir em nada que eu ainda não conheça de fato. Então, use o material que você tem. Tem tinta da Pentel? Usa tinta da Pentel. Tem um papel estudantil? Usa o papel estudantil. Para experimentar, para testar, para fazer junto comigo, para ter a oportunidade de explorar a técnica de maneira muito livre, tá? E depois, tomando uma decisão, não, realmente eu quero estudar, eu quero fazer isso aqui, eu quero aprender mais. Aí sim você investe num material mais bacana, que não precisa também ser nada absurdo, mas material que vai te dar um resultado melhor, que vai impactar, né, na sua forma de pintar. E isso tudo eu vou te orientar. Combinado? Então a gente se vê na quarta-feira, 8 horas da noite. Eu tô esperando vocês postarem os caquis antes e depois lá no Instagram. Quero ver tudinho. Amanhã eu vou ficar por conta disso, hein? Beijo. Até quarta.